os nossos olhos espirituais para contemplarmos a maravilha de Jesus. Amém? Texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 por diante, diz assim: E Saulo respirava ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguma daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, sublimemente o cercou um resplendor de luz dos céus, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Um pouquinho mais para frente, na carta de 2 Coríntios, capítulo é o 11 e o versículo 23 por diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 23 por diante, diz assim um texto da palavra do Senhor: Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda muito mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, muito mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo, em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo nas cidades, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuido de todas as igrejas. Que enfraqueça, que eu não também não enfraqueça. Quem escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda à porta da cidade dos damascenos, para me prenderem, e fui descido no cesto por uma janela da muralha, assim escapei das suas mãos. Amém? Feche teus olhos nessa noite, vamos orar. Pai, nessa noite eis a tua palavra, e eis aí a tua igreja, Senhor. Deus, eu te faço um pedido especial, Pai, que a tua palavra seja ministrada, e o teu nome seja glorificado. Pai, alimenta o nosso espírito, pois precisamos e necessitamos, Pai, alimentar o nosso espírito, e a tua palavra é o alimento que precisamos alimentá-los. Então nessa noite, Pai, que a tua palavra seja ministrada, e que o nosso espírito seja fortalecido, porque, Pai, se o nosso espírito, ele não for fortalecido, nós não aguentaremos chegar ao final. Se o nosso espírito não for alimentado, nós não suportaremos chegar ao ponto final. Por isso eu te peço nessa noite, não somos merecedores, mas somos carentes da tua palavra, somos carentes da tua presença, e eu profetizo, Pai, em nome do teu filho amado, em nome do teu filho, que a tua palavra será transmitida e nos alimentaremos e sairemos daqui fortalecido da tua palavra, porque grande é a jornada, grande é o caminho, há muito a caminhar, há muito a percorrer, e nós
pararemos, não desistiremos, porque temos um alvo a alcançar, temos um objetivo traçado, e esse objetivo, ele não se encerra nesta terra, mas esse objetivo é no céu de glória, porque como foi cantado, somos peregrinos, somos forasteiros, não pertencemos a este lugar. Em breve, voltaremos para a casa do Pai, porque temos um lar, temos um Pai. Eu te peço, eu te agradeço. Quem pode, glorifique e exalte ao nome do Senhor, amém? Podeis assentar. Graças a Deus. Aleluia. Hoje eu peço a Deus 15% da graça que está sobre o nosso pastor. Amém. Aleluia. Lembrei até de Elias, quando falou para Eliseu: duro é este negócio. Mas o mesmo Espírito que habita lá, habita na igreja e habita também no meu coração. Amém? Queridos, a palavra de Deus é que nos sustenta. A palavra de Deus é que nos fortalece. Amém? E precisamos, todos os dias, alimentar o nosso espírito. Precisamos todos os dias fazer as nossas refeições espirituais. Amém? Porque da mesma forma que não ficamos de pé sem as refeições naturais do corpo, a espiritual também é da mesma forma. Não ficamos de pé, não vamos muito longe, não vamos, mas que podemos buscar do Senhor os alimentos saudáveis para o nosso espírito, amém? Dentro de você, eu posso dizer que há duas vidas: a vida natural e a vida espiritual. E eu posso te afirmar que a vida natural, ela teve um início e ela tem um final. Mas a vida espiritual, ela pode até ter tido um início, mas ela não tem um ponto final. E dentre as duas, a espiritual é mais importante. Dentre as duas, a espiritual vale mais a pena cuidar, vale mais a pena se esforçar para alimentá-la, hein? E quem tem o alimento é Deus. Busca de Deus, porque Ele mesmo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento para o teu espírito, Ele é o alimento para a tua alma, Ele é o alimento que precisamos. Amém? E meus irmãos, eu trouxe 2 textos da palavra de Deus que fala sobre a mesma pessoa, que fala sobre o mesmo personagem. Primeiro texto, a Bíblia vai dizer que iniciou a convenção deste personagem. No primeiro texto, vai nos narrar e nos contar como foi o encontro que Paulo teve com nosso Senhor. Como foi este encontro celestial? Queridos, todos nós tivemos um encontro com Deus. Todos nós uma vez, ou outrora, certa feita, tivemos um encontro com Jesus. E este encontro, ele não foi marcado por mim. E este encontro, ele não foi marcado por você. Mas quem marcou, Luiz? O próprio Deus que marcou o encontro contigo. E todos nós tivemos um encontro com Ele. E o encontro com Deus é selado, é eterno, não tem como voltar atrás. O encontro com Deus não tem como retroceder. Então eu posso nessa noite trazer uma palavra a alguns corações nessa noite. Você que teve um encontro com Deus, ponto final. Não tem como mais voltar atrás. Não tem como mais desistir. Não tem como mais querer
parar, não. Teve um encontro, já era. Está enrolado eternamente. E aqui no início do ministério de Paulo, é profundo. Por quê? Porque a história de Paulo ela é muito complexa. A história de Paulo ela é muito interessante. Por quê? Paulo ele não era qualquer pessoa. Paulo não era qualquer um. Paulo não era qualquer pessoa que você possa ver e analisar. Não. Mas Paulo era uma pessoa importante. Paulo era uma pessoa de posição. Paulo era uma pessoa que tinha valor diante dos homens e diante de Deus. Paulo ele tinha valor diante dos homens e diante de Deus. Mas a história dele vai nos ensinar verdades que quem escolhe não é o homem, mas quem escolhe é Deus. Quem escolhe não somos nós, mas quem escolhe é o Senhor. Não foi eu, não foi você que escolhemos a Jesus, mas foi Jesus que te escolheu. Foi Jesus que apontou o dedo para a tua cara e disse: eu quero você. Foi Jesus. Qualidades não tem, mas quem diz que ele busca qualidades? O critério de Deus é diferente do critério do homem. Deus ele escolheu e ponto final. Paulo ele cresce, ele é ensinado, ele é instruído no fariseísmo, ele é discipulado na lei de Moisés. E quando ele aprende a lei, Paulo ele faz de tudo para guardar a lei. Ele faz de tudo para preservar a lei. E assim era a vida de Paulo. Ele preservava a lei. Ele preservava a palavra. Paulo ele era terrivelmente religioso. Preservava por aquilo que ele aprendeu. Preservava por aquilo que ensinaram a ele. Ensinaram para Paulo: só existe um Deus e ele está nos céus. Só existe um Deus e ele está no terceiro céu. E Paulo ele aprende que só existe um Deus que está nos céus. E Paulo ele pega essa palavra que só tem um Deus e ele não acredita em mais nada. Só existe um Deus e ele está nos céus. Aí de repente aparece Jesus fazendo obras extraordinárias, deixando um legado de salvação, deixando a sua igreja edificada. E quando Jesus ele edifica a igreja dele e volta para o Pai, a igreja de Jesus dá continuidade, pregando o Deus encarnado no homem, pregando que o Deus ele se despiu da sua glória e desceu a esta terra. A sua igreja passa a pregar que Deus desceu, Deus foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Essa era a mensagem da igreja. Essa era a mensagem dos discípulos. Mas quando Paulo ele se depara com essa notícia, ele se escandaliza. Porque não foi o que ele aprendeu. Ele aprendeu que Deus e ele está dos céus. E a pregação é que o Deus verdadeiro desceu à terra e morreu e ressuscitou. Isso não entrava no coração de Paulo. Isso não entrava no intelecto de Paulo. Isso para Paulo era uma mentira. Isso para Paulo era uma heresia muito séria. Mas como eu falei, Paulo ele preservava a lei e aquilo que ele acreditava. Qual foi a ideia de Paulo? Eu vou preservar aquilo que eu aprendi. Eu aprendi que existe um Deus e ele está nos céus. E eles estão pregando que Deus desceu. É mentira. O que Paulo vai fazer? Paulo ele vai perseguir
aqueles que pregavam que Deus desceu. Paulo ele vai perseguir aqueles que pregavam que Deus morreu. Paulo ele vai perseguir aqueles que pregavam que Deus ressuscitou. Queridos, o que Paulo estava fazendo? Paulo simplesmente ele estava zelando pelo que ele acreditava. Paulo simplesmente ele estava zelando por aquilo que ele tinha valor. Paulo estava zelando por aquilo que tinha valor para ele. Às vezes tentamos crucificar Paulo. Ele matava, ele perseguia. Mas por que ele fazia isso? Porque ele estava sendo fiel pelo que ele acreditava. Paulo simplesmente estava sendo fiel por aquilo que ele aprendeu. E vai uma lição para nós. Sabe o que falta em nós? Sermos fiéis por aquilo que proferimos que acreditamos. Vai para nós. Precisamos valorizar aquilo que demonstramos que servimos. Vai para nós. Precisamos valorizar o nosso Deus. O que Paulo estava fazendo? Ele estava valorizando Deus ali. Porque foi o que ele aprendeu. Foi o que passaram para ele. Ei, tenta imaginar. Tenta imaginar. As coisas estavam tudo normal. E de repente, levanta um povo doido, fiel a um ser sublime. E começa a pegar contra aquilo que já estava estabelecido. Ei, isso era uma afronta. Isso era algo inadmissível para Paulo. Mas o que Paulo não sabia, igreja, é que aquele povo que estava gritando, que estava testificando o Cristo ressuscitado, ele estava fazendo a coisa certa. Eles estavam certos. Mas por que Paulo não entendeu? Porque Paulo não sabia. Paulo não tinha o conhecimento. Mas deixa eu te dizer. Uma coisa é não termos o conhecimento. Outra coisa é conhecermos. Uma coisa é eu e você sermos inocentes. Outra coisa é termos ciência daquilo que sabemos. Pecado é errado e ponto final. Peca porque quer. Saber, tu sabe. Pecado é errado. Todo mundo aqui está careca de saber que pecado é errado. Mas quando Paulo, ele se levanta furiosamente para perseguir estes irmãos que pregavam o Cristo ressuscitado, Paulo se levanta com muito ódio. Por quê? Porque ele queria preservar aquilo que já estava sido estabelecido há anos. Paulo se levanta para perseguir aquilo que se levantou, o movimento que se levantou. Mas Paulo não entendia que aquele movimento que se levantou, ele não partiu de homens. Paulo não entendia que aquele movimento que se levantou não partia de seres humanos, partiu do próprio Deus. Deus ele vai contra a lógica do homem. Deus ele vai contra a tua lógica. Às vezes acontecem coisas que você fala, não pode. Ei, não duvide do teu Deus. Não duvide do teu Deus. Não duvide do teu Senhor. E quando Paulo se levanta furiosamente para perseguir o povo de Deus, ele não sabendo. Mas Paulo vai ter uma surpresa. Paulo ele vai ter algo que vai marcar a vida dele. E o que marca a vida de Paulo é um encontro. Paulo se prepara, se levanta, a caça dos cristãos.
perseguir, maltratar o povo de Deus que estava indo contra as suas leis. E quando Paulo vai a perseguir, a maltratar, Paulo não esperava algo misterioso. Paulo não esperava no caminho, não estava no coração dele, não estava nos seus pensamentos, um contratempo. Paulo está indo rapidamente à busca dos cristãos, caçando, igual o gato caça rato. Mas quando Paulo chega na porta da cidade, ele é surpreendido. Ele é surpreendido. Por quê, Luiz? Porque o céu se abre diante de Paulo. O céu se abre diante de Paulo. E Paulo, ele tem uma revelação a olhos nus. Quando Paulo vê o céu se abrindo, aquele resplendor vindo sobre ele, e uma grande voz dirigindo-se a ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Eita. Paulo parou na hora, porque ele sabia quem aquela voz representava. Paulo, ele parou na hora porque ele sabia que aquela voz não era de homens. Paulo parou na hora porque ele sabia que aquela voz não era de anjos. Paulo parou na hora porque ele sabia que aquela voz não era de arcanjos. O próprio Jesus desce do seu trono, desce da sua glória, tem um encontro marcado com Paulo. E quando ele tem aquele encontro, acontece. Paulo, ele cai em si e entende que aquele movimento não era de homens, mas aquele movimento era de Deus. Paulo entende que aquele movimento não partiu de homens, mas aquele movimento partiu de Deus. Porque no momento que Jesus fala: Paulo, tu não está perseguindo o homem, tu não está perseguindo a igreja, tu está perseguindo a mim, Paulo. Ei, às vezes tu não entende. Estão se levantando, estão te perseguindo, mas ei, não estão perseguindo a você, não estão se levantando contra você, mas estão se levantando contra o teu Deus. Ei, a luta não é tua, a peleja não é tua. Entrega na mão de Deus, entrega para Deus, porque essa peleja é dele. Não estão perseguindo a você, mas estão perseguindo ao teu Deus. E quem é contra o teu Deus? E naquele momento Paulo tem um encontro com Deus, e aquele encontro ensina para Paulo o caminho verdadeiro, ensina para Paulo o caminho correto. A partir dali, Paulo, ele muda o seu percurso. A partir dali, Paulo, ele muda as suas atitudes. A partir dali, Paulo, ele muda a sua vida. A partir dali, Paulo, ele muda a sua forma de viver. O que é isso, Luiz? Tem uma diferença. Tem uma diferença do antes e do depois. Tem uma diferença do antes e do depois. Tem uma diferença de antes de conhecer e de conhecer. Tem uma diferença de antes de nascer de novo e depois que nascer de novo. Tem uma diferença. O que é isso, Luiz? Tem uma diferença. A partir do momento que tu teve um encontro com Jesus, algo tem que mudar. Algo tem que ser mudado. Tem que ter a diferença. Tem que ter essa diferença. Não tem essa: eu aceitei, eu estou na igreja, mas a atitude é a mesma, o pensamento é o mesmo. Não é. Tem a diferença, queridos. Tem a diferença do antes e do depois. Paulo, quando ele tem aquele encontro com Jesus, ele era perseguidor, assassino do povo de Deus. Mas Paulo não sai dali mais como perseguidor. Não. Paulo sai como o quê, Luiz? Como fiel
a palavra da cruz. Paulo saia dali fiel à palavra de Jesus. E sabe o que me impressiona? O que me impressiona na história de Paulo é o seguinte, queridos. Que no momento que, antes de Paulo ter um encontro com Jesus, ele tinha uma vida. Mas depois que ele tem um encontro, ele tem outra vida. Mudou drasticamente a vida de Paulo. Perseguidor a ser perseguido. Aquele que proporcionava sofrimento aos outros. Agora, sofrendo, passando aquilo que ele proporcionava. Antes do encontro, é ele que fazia o povo sofrer. Depois do encontro, agora quem sofre é Paulo. Depois do encontro, agora quem passa por aflições é Paulo. Depois do encontro, agora quem passa por peleja é Paulo. Agora essa palavra vai me ensinar. Ela vai me ensinar que antes do encontro era uma coisa e depois do encontro é outra. E não se assuste, que antes do encontro eu e você proporcionava sofrimento aos outros, mas depois do encontro sofremos pela causa de Cristo, sofremos pelo peso do Evangelho, sofremos para sermos fiel à palavra. O que é isso? Queridos, ser fiel a Deus não é para quem quer, é para quem suporta. Ser fiel a Deus não é para quem tem vontade, desejo, é para quem aguenta. Ser fiel a Deus não é para quem frequenta a igreja, mas é para quem leva a igreja de Deus no seu coração. Porque esse encontro de Paulo, ele me ensina algo profundo. Que antes do encontro, tu não tem cruz. Mas depois do encontro, sai com a cruz nas costas. Antes do encontro, era uma coisa. Depois do encontro, é outra. O que é isso, Luiz? O que é o evangelho verdadeiro de Cristo? O que é o evangelho que Jesus pregou? Irmãos, ninguém é criança, ninguém é inocente. Todo mundo aqui tem uma Bíblia. Todo mundo aqui tem acesso à palavra de Deus. Então vamos aprender com Ele, na sua palavra, o seu evangelho. Para analisar, abre a Bíblia, aonde Jesus fala. Abre a Bíblia, aonde Jesus ensina. Abre a Bíblia, aonde Jesus está pregando. Iremos surpreender. Porque Jesus, Ele próprio, Ele manifesta a verdadeira palavra. Ele manifesta a verdadeira fidelidade a Deus. E eu não vou ser hipócrita. Não é fácil, não. Porque se fosse fácil, o mundo todo estava na igreja. Se fosse fácil, todo mundo estava dentro. Se fosse fácil, todo mundo estava no meio. Se fosse fácil, todo mundo estava aqui. E não é fácil. Então nessa noite você pode se sentir privilegiado, porque mesmo o evangelho não sendo fácil, aos trancos e barrancos, estamos aqui crendo naquilo que acreditamos, naquilo que recebemos de Deus.
João 16, 33. Jesus que está falando ali, ó. Não é homem, é Deus que está falando. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Ei, não estamos imunes às aflições do mundo. Não estamos imunes ao peso da cruz de Cristo. Não estamos imunes ao peso da palavra. Tem o peso da palavra, tem o peso de ser fiel a Jesus, tem o peso de ser fiel à palavra, tem o peso de ser fiel ao Espírito de Deus. E Jesus está falando ali, ó, para quem é fiel, ó, tem bom ânimo. No mundo tereis aflições, no mundo passareis por luta, no mundo passarei por dificuldades, no mundo você passará por decepção. Agora eu sou crente, agora está tudo uma boa, tudo vai mudar, agora só é um mar de rosas. Pega a mais bela rosa do mundo, aperta ela de qualquer jeito, tem a rosa mais bela do mundo. Ela é cheia de espinhos. Precisamos pregar a rosa que é a palavra, porque a palavra é a rosa. Mas não devemos esquecer de também pregar os espinhos, porque é hipocrisia nossa pregar que Jesus é amor, hipocrisia é nossa pregar que Jesus só perdoa e esquecer que Ele também é justiça, que esquecer que Ele é justo juiz e julga com justiça. Antes do encontro, Paulo ele proporcionava sofrimento para os outros. Depois do encontro, quem sofre é Paulo. Você viu o texto que eu acabei de dirigir, o segundo texto? Paulo está relatando o tanto que ele sofreu por causa do Evangelho. Muitas vezes ele sofreu naufrágio, perseguido, maltratado, calúnias. Paulo até diz, até mesmo pelos falsos irmãos. Ei, queridos, ei, igreja, infelizmente, é verdade, infelizmente, precisamos saber, há falsos irmãos entre nós, há falsos irmãos que nos aproximam de nós, mas não querem o nosso bem, mas não querem que nos levantemos. Ei, deixa eu te falar, Paulo ele sofreu por essa questão. Paulo ele também sofreu por essa causa. Ele foi caluniado por quem estava perto dele. Paulo ele foi caluniado por quem estava do seu lado. Para quem batia no ombro dele, falava, bora irmão Paulo, vamos fazer a obra. Vai irmão Paulo, faz a obra. Mas por trás estava apunhalando Paulo. Você não é o único. Você não é exclusivo. Igual você, todos nós somos iguais. Às vezes oramos para Deus e falamos, pai, eu estou sofrendo. Pai, a luta está grande, eu vou parar, eu vou desistir. E tem um do teu lado que está sofrendo o dobro. E está orando, pai, obrigado, pai, obrigado, pai, obrigado, pai, obrigado, pai, obrigado. Às vezes achamos que as aflições da vida é só na nossa casa, é só na nossa família. Às vezes murmuramos para muitos e para todos. E tem gente que dentro da casa dele está pior do que a tua, mas ele não está reclamando, mas ele não está se lamentando. O Evangelho é cruz. O Evangelho tem espinhos. O Evangelho é estreito. Mas temos que entender
que o evangelho tem um início, mas também tem um ponto final. Temos que entender que aquele que aceitou a Jesus, a palavra, aquele que aceitou o sacrifício da cruz, um dia tem a promessa que tudo vai passar, que tudo vai cessar. Tem essa promessa de um dia herdar um céu de glória. Ei, crente, uma palavra para tu nunca esquecer: o céu não é a terra, o paraíso é a terra. Então por que receber o paraíso aqui? Então por que esperar o paraíso aqui? Ei, não tem dois paraísos, não tem duas cidades santas. A cidade santa já foi preparada, mas ela não foi preparada aqui, mas ela foi preparada lá, pelo próprio Filho de Deus. E essa palavra é para te alertar. Vai aguentando, mas vai aguentando, porque a tua luta, ela pode até estar grande, mas tu tem promessa de herdar o céu. Está difícil, tá? Mas não te esqueça da promessa, ô crente. Porque o mesmo Paulo também vai dizer que aquele que espera de Cristo só nessa terra é o povo, é o homem mais miserável, inútil. Porque espera pelo que vê, espera pelo que sente. Mas eu quero te dizer uma palavra: que Deus, Ele não vai ter piedade do teu sofrimento. Por que, Luiz? Porque vai valer a pena passar luta, dificuldade, choro e perseguição. Porque a glória que foi preparada, revelada, é muito maior. Às vezes olhamos para os céus e pensamos: parece que Deus gosta que eu sofra, parece que Deus gosta que eu passe por luta. Ei, não é porque Deus gosta, porque quando Deus vê você sofrendo, Ele olha para o lado e vê a cidade santa preparada, e vê que lá tudo é perfeito. Aí Ele cai e se diz: ei, eu sei que está doendo, eu sei que aí está difícil, mas eu sei, aquilo que eu preparei vai valer a pena. Então sofre mais um pouquinho, passa por luta mais um pouquinho, porque uma hora ou outra vai ter o basta. 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 Vai ter o basta de Deus. Vai chegar um dia que Deus vai falar: agora basta, acabou o sofrimento. Aí acabou de vez. Agora basta, que acabou a luta. Aí acabou de vez. Mas quando não chegar o basta de Deus, vamos ser fiel, vamos buscar agradar e ser fiel a Deus, porque fácil não é, fácil não vai ser. Mas eu quero te dizer que não a desculpa dizer que é impossível e que não dá. Eu quero te dizer nessa noite: é difícil, é doído, é muito ruim, mas eu quero te dizer, você e eu temos capacidade em Deus de vencer as lutas, as dificuldades, as pelejas e as tribulações. Meus irmãos, Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, Paulo, ele conheceu a verdade, assim como nós conhecemos. E a verdade é essa, que só há um caminho, e é o caminho da cruz. E Jesus disse que poucos são os que escolhem e traçam esse percurso, esse caminho. Então nós que estamos neste caminho, não vamos sair, não, mas vamos continuar. Vamos prosseguir. Porque o que mais alegra o meu espírito, a minha alma e o meu coração, sabe o que é?
é que um dia, vai ter um braço de Deus. O que alegra meu coração é que um dia que eu não vou precisar trabalhar. O que me alegra é que um dia eu não vou precisar pagar a conta de luz para ter energia. O que me alegra é que um dia eu não vou ter que acordar cedo todo dia. Porque se eu não trabalhar eu não como. Porque se eu trabalhar eu não visto. Porque se eu trabalhar eu não tenho moradia. Se eu trabalhar eu não tenho vida diante da sociedade. O que me alegra é isso. É que um dia isso tudo vai passar. O que me motiva ainda a ser fiel a Deus, mesmo aos pouquinhos. O que me motiva, mesmo com minha pouca força, porque é pouca. Mas essa pouca força eu quero usar para mim buscar ser fiel a Deus. Porque o que me alegra é que um dia Jesus ele virá. O que me alegra é que Jesus um dia ele me levará. É que um dia tudo vai passar. Não vamos parar, porque o caminho é esse. Não vamos desistir, porque o caminho é esse. E eu quero te dizer que o caminho do céu é sofrimento no caminho, mas uma eternidade de glória com Deus. Mas o caminho sem Deus é uma alegria larga e passageira. Mas o final é triste. Por isso eu aprendo com Salomão, como me passou o meu pastor. O final, ele é melhor que o começo. Ei, não te apega ao começo. Não te apega ao que tu está vendo. Não te apega ao que tu acredita aqui nessa terra. Por quê? Porque isso tudo é o começo. Mas o final é melhor. O final é melhor. O final é melhor. Seja fiel a Deus. Prossiga sendo fiel a Deus. Porque assim como Paulo aprendeu de Deus, que aquele que ser fiel até a morte herdaria a cidade santa. Ei, a única coisa que Jesus ele deixou nos seus escritos, que carimba o passaporte do salvo, é a perseverança. O céu não é para quem quer. O céu não é para quem tem vontade. Mas o céu é para quem persevera. O que é perseverar, Luiz? Perseverar é vir no culto da sexta-feira, mesmo lá na casa dele estando tudo atribulado. Perseverar, sabe o que é? É dizer que Deus é bom, mesmo que na tua vida está tudo errado. Perseverar, sabe o que é? É ser fiel a Deus, é viver na vontade do Senhor, mesmo tudo dando errado. Em outras palavras, ser salvo é perder aqui embaixo e herdar lá em cima. Ser salvo é sofrer aqui embaixo para ser feliz eternamente com Deus. Nós achamos que sabe o que é felicidade. Nós achamos que é ser feliz. Eu quero te dizer que a felicidade que Jesus pregou é muito maior do que a que achamos e acreditamos, ou a que conhecemos. O que é felicidade para nós? É ter uma casa boa, ter um dinheiro, ter uma vida próspera. Achamos que isso é felicidade. Bobagem. Quem disse que isso é felicidade? Felicidade é ter no coração a certeza que um dia fechará os olhos aqui e abrirá na cidade celestial. Então,
esta é a palavra. Jesus, Ele não vai ter piedade das nossas aflições. Não vai. Está difícil? Continua glorificando a Deus. Porque esse é o caminho. Esse é o trajeto. Esse é o percurso. Mas a palavra é essa. Um dia o caminho vai chegar a